precisa haver morte para saciar a justiça de Deus. Não é que Deus vai dizer, não, ele pecou, ela pecou, mas eu vou fingir que não estou vendo. Com Deus não é assim. A justiça de Deus não age desse jeito. Nós agimos diferente quando alguém está olhando e quando alguém não está olhando. Mas Deus não é assim, porque o caráter de Deus não é desse jeito. O caráter de Deus não é duvidoso. O caráter de Deus é justo. Então pouco importa se alguém está olhando ou se alguém não está olhando. O caráter de Deus é o mesmo. E o caráter de Deus diz o seguinte: pecou, tem que haver morte. E aí a Bíblia nos mostra que Deus, para saciar a sua justiça diante do povo de Israel, que tinha pecado, ele dá a instrução para Moisés, dizendo: Moisés, eu vou instituir no meio de vocês uma oferta chamada pacífica. Vocês vão pegar um cordeiro. Esse cordeiro não tem mancha, não tem sujeira, não é manco, não tem nenhum defeito. Esse cordeiro precisa ser perfeito. Vocês vão pegar ele e vão sacrificar ele. De que forma? O ofertante pegava o cordeiro da sua casa, levava até o sacerdote e o sumo sacerdote. Eles pegavam aquele cordeiro, examinavam, diziam: tá bom. Iam para a porta do tabernáculo. O ofertante colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro ou da cabra, e ali naquele momento o sacerdote pegava uma faca e degolava o pescoço do cordeiro, como um claro sinal de que o pecado do ofertante estava sobre o cordeiro, e o cordeiro morria no lugar do ofertante. É por isso que a Bíblia nos mostra que quando o juízo de Deus repousa sobre o Egito, que tem as 10 pragas do Egito, e na última praga é a praga dos primogênitos, que eles morreriam, ali era o juízo de Deus perante o Egito, perante os deuses do Egito, porque Deus estava dizendo: eu vou mostrar para os egípcios que quem manda sou eu, quem faz sou eu, e sou eu quem deve ser glorificado. Deus chega para Moisés e diz o seguinte: vai haver morte no Egito, precisa haver morte no Egito, mas para que o meu povo seja poupado, eu preciso que você faça o seguinte: você vai dizer ao povo para pegar um cordeiro, e esse cordeiro vai ser morto, vocês vão separar o sangue do cordeiro, e com esse sangue separado vocês vão fazer a ceia da Páscoa, e o sangue vocês vão pegar um sopo, alguma coisa, e vão marcar os umbrais da porta de onde todos estiverem, para que marcando estes umbrais todos reconheçam que esse povo, ou esses aqui, obedeceram a ordem de Deus. Por que é que Deus fala isso só nesse texto e você nunca mais vai ver na Bíblia Deus mandando fazer isso? Porque segundo a tradição nos mostra, e a gente já vai entrar aqui no texto, segundo a tradição nos mostra, os egípcios tinham uma crença de que eles faziam o seguinte: na porta de suas tendas e na porta de suas casas, eles escreviam orações aos seus deuses, e essas orações eram orações de proteção. Então alguém dizia: se a minha casa quer ser protegida, eu preciso ter as orações dos deuses egípcios na minha porta. Mas Deus estava dizendo para eles: vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão manchar os umbrais da porta, na parte de cima e na lateral. Para quê? Para que o sangue cubra as orações aos deuses estranhos e diga: quem livrou o povo não foi os deuses estranhos, quem livrou o povo foi o sangue do cordeiro. E por que é que com o sangue do cordeiro o anjo da morte que passou pelas ruas do Egito não entrou na casa dos israelitas, dos hebreus? Porque à medida que ele passava pelas ruas e ele olhava uma casa manchada de sangue, o que é que ele dizia? Nesse lugar já teve morte. Ou seja, nesse lugar a justiça de Deus já operou, a
foi saciada. Então ele não precisava entrar de novo para exigir a justiça, mas na casa que não tinha os umbrais marcados de sangue, ele dizia: nessa casa a justiça de Deus ainda não operou, então a morte precisa se manifestar lá dentro. Se você não entender, eu vou te dizer aqui esta noite: a justiça de Deus se manifestou no meio do povo como um sacrifício substitutivo. Que é isso? Quando a Bíblia nos mostra que o anjo da morte passou e viu os umbrais manchados de sangue, ele disse: já houve morte, mas quem morreu dentro daquela casa não foi o filho, quem morreu dentro daquela casa foi o cordeiro, porque o cordeiro morreu no lugar do filho, para poder dizer: eu vim saciar a justiça de Deus. Não é porque alguém diz: olha assim, não, irmão, eu estou aqui, eu estou vivo, eu sou pecador, mas eu estou vivo, eu permaneço vivo. Sabe por que você está vivo? Porque assim como esta porta, e o nome da porta que vamos denominar aqui hoje é porta da graça. Você que não sabe, a palavra graça tem alguns significados, mas eu vou falar só um significado aqui. A graça tem o significado de você receber um presente que você não merece, um presente que você não fez nada para ser merecedor daquilo. Ele é um presente. Que presente é esse? A Bíblia nos mostra que o presente de Deus para a humanidade é o próprio Cristo, aonde em João capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer: eu sou, eu dou meu filho por amor de vós, eu dou meu primogênito por amor de vós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que é que você que é pecador não houve morte em você? Por que é que eu que sou pecador não houve morte em mim? Porque Jesus, como Cordeiro de Deus, morreu em meu lugar e ele assumiu a justiça de Deus. Nele operou a justiça de Deus. Ele estava pela cruz, derramou seu sangue para poder dizer: eu estou morrendo no lugar daqueles que creem. Então aqueles que creem, aqueles que têm fé, serão alcançados por este sacrifício e não serão alcançados pela morte que traz a justiça, mas serão alcançados pela vida que vem através da graça. É o presente de Deus. A porta da graça está aberta, e assim como nós já vimos aqui e percebemos que Cristo é o presente, é a graça divina, Cristo também é a própria porta. Por que Jesus, que Cristo é a própria porta? O próprio Jesus vai dizer, João capítulo 10, no versículo 16, se não me falha a memória, a Bíblia nos mostra que Jesus deixa claramente: eu sou a porta, e quem passa por mim, nesse tem vida, esse é salvo, porque eu sou a porta. Isso é lindo demais, irmão. Jesus anunciando que ele é a própria porta, e aqueles que passam por ele, aqueles que são alcançados por ele. João capítulo 10, no versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a própria porta. Então a porta de que estou falando aqui não é uma porta morta, feita de madeira ou feita de ferro. A porta que estou falando aqui é uma porta viva, que é o próprio Cristo. E aqueles que passam por esta porta, a primeira coisa que acontece, quem entra por esta porta da graça alcança a salvação. Jesus disse: aqueles que passam por esta porta salvar-se-á. Porque é que alcança a salvação? Porque agora não opera a justiça de Deus, que é a morte, mas opera a graça de Deus, que é a vida. E a vida não é só para esta terra. Eu glorifico o Senhor, porque Jesus disse que a vida que viria sobre nós
nós é uma vida eterna. Então a vida que opera em nós por meio da graça é uma vida que dura a eternidade. Quem passa por esta porta é alcançado por esta porta e é alcançado por salvação. Glórias a Deus por isso. Glórias a Jesus. Se você passou por Jesus aqui esta noite, eu quero já anunciar para você alegrar o teu coração. O diabo pode dizer o que quiser, o mundo pode dizer o que quiser, os demônios podem dizer o que quiser, mas se você levantou a mão e disse: Jesus, eu quero ser o único e suficiente Salvador da minha vida, você está salvo em Cristo Jesus, e nada e nem ninguém pode arrancar esta salvação das tuas mãos. Nada e nem ninguém pode arrancar a vida eterna de você. Glória a Deus por isso. Quem entra por esta porta recebe salvação. O interessante é que diante desta salvação, que só esta porta, a porta da graça, que é o próprio Cristo pode oferecer, nós percebemos que ela é um presente que nós não merecemos. Mesmo assim, nós temos um presente de que não merecemos. Ao ponto do apóstolo escrever e dizer: eu me alegro no Senhor Jesus, porque ainda que eu padeça com Ele aqui, ainda que eu sofra com Ele aqui, ainda que eu morra com Ele aqui, se com Ele padeci, com Ele também serei glorificado, e o poder dele há de se manifestar sobre a minha vida. A primeira verdade que Jesus quer dizer para você, para mim e para nós, para a gente já caminhar para o fim aqui, a primeira verdade que Jesus está dizendo para você é: eu sou a porta, e se você passar por mim, eu vou trazer salvação para a tua vida, eu vou trazer salvação para a tua caminhada. O diabo está tentando te levar para o inferno, está tentando me levar para o inferno, o diabo está tentando nos levar para a perdição, mas Jesus abre os seus braços diante de nós aqui hoje e diz: a porta da graça está aberta, e se você passar por mim, se você passar por mim, tu vai encontrar salvação. Chega de viver em um lugar onde você sente o gosto da morte. Chega de viver uma vida onde você sente que vai morrer a qualquer momento. Por causa de Jesus Cristo, a morte já não opera em nós, porque Cristo morreu sem pecado. E o apóstolo escreve no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A Bíblia nos mostra, ele diz que a força do pecado é a morte, a força da morte é o pecado, que é o aguilhão que nos fura. Você que não sabe, o aguilhão era um tipo de uma lança que os homens usavam para quando os bois que estavam arando a terra, quando ele achava que o boi estava indo devagar demais. Hoje o homem usa um chicote no cavalo, mas antigamente ele usava o aguilhão, que era um tipo de uma lança. Não era tão pontiaguda como uma lança, mas era algo que machucava. Então quando ele achava que o boi estava indo devagar, ele furava com o aguilhão, o boi andava mais rápido. O aguilhão da morte é o pecado. Por quê? Porque a morte só opera naqueles que pecaram, mas porque Jesus morreu no meu lugar, não opera a justiça de Deus em mim, não opera a morte em mim, mas opera a vida, opera a graça de Deus. Então o pecado não governa na minha vida, mas é Jesus. Você que é governado por Jesus, tem sinal aqui esta noite. O céu quer te ver, o céu quer te ver, o diabo
vai tomar o meu? Como assim, irmão? Jesus tomou o meu lugar como pecador. E eu agora tomo o lugar de Cristo como filho de Deus. Ele era o unigênito, mas agora ele é o primogênito. Porque agora eu também sou filho. Você também é filho. Porque o que é não é a morte. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. E quem quiser entrar, vai alcançar salvação. Vou tentar a China. Vou tentar a graça. Quem entrar por esta porta hoje, vai encontrar salvação. Porque ele disse: quem entra por mim salvar-se. Quem passa por essa porta encontra salvação. Quem passa por esta porta, a segunda verdade, quem passa por esta porta, que é Cristo, encontra o próprio Deus. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ai, irmão, como assim, irmão? Quando a gente entra por esta porta, a gente encontra intimidade. Eu vou te dizer, para você entender esta verdade, você precisa entender quem abriu esta porta. A Bíblia nos mostra que quando Jesus está na cruz, ele dá o último grito, dizendo: Pai, em minhas, em tuas mãos, eu entrego meu espírito, está consumado. Quando ele grita, e diz o texto que Jesus morre, acontece algo extraordinário. O que acontece? O véu que estava dentro do templo se rasgou do alto a baixo, como um sinal. A porta se abriu. Mas como assim, irmão? Eu vou te falar mais um pouco, só para a gente conseguir terminar aqui hoje. Você que não sabe, ouça isso para você entender. Você que não sabe, acha que esse véu, quando lê, só por ler, acha que esse véu era uma cortina qualquer. A cortina que você coloca na janela da tua casa para poder a luz do sol não entrar. Não era uma cortina qualquer. Era uma cortina que media aproximadamente 18 metros de altura. Essa cortina, alguém que se colocava debaixo dela e olhava para cima, se tornava um brinquedo perto dela. Eram 18 metros de altura, eram 9 metros de comprimento, de largura diante de alguém que olhava, era gigantesca. E a grossura desse grande véu, dessa grande cortina, era aproximadamente 12 centímetros. A grossura desse véu era quase um palmo estendido, ao ponto desse véu, dessa cortina, ser tão pesada que a história diz que precisava de pelo menos 2 cavalos para poder movimentar esse véu, para poder movimentar essa cortina, para tu ver que ela não era uma cortina qualquer, era um muro. Eu tenho certeza que o muro da tua casa não tem a grossura que tinha aquela cortina. 12 centímetros de grossura, era pesada demais, ninguém conseguia fazer. Um homem com sua força não conseguia nem mexer aquela cortina, mas Jesus na cruz do Calvário dá um grito, e ele não precisou levantar a mão, apenas com o poder do grito e com o poder do sacrifício, ele disse: está consumado, e a cortina se rasgou do alto até abaixo, como um claro sinal de que não foi um
escolheu, porque se fosse o homem seria do baixo acima, mas foi do alto a baixo, dizendo eu que me abri essa cortina. E por que é que Deus abriu essa cortina? Porque dentro daquela cortina era um lugar chamado Santo dos Santos, Santíssimo, aonde se manifestava e morava a presença de Deus. Então quando Jesus grita no Calvário, está consumado, o véu se rasga, a cortina se abre, a porta se abre. Deus está dizendo, agora vocês podem entrar no Santíssimo lugar, agora vocês podem entrar na minha presença, agora não tem mais separação, vocês vão poder ter intimidade comigo e eu com vocês. Porque é que Jesus quem abriu esta porta? Foi no texto onde nós acabamos de ler, Apocalipse 3, no versículo 7, vai nos mostrar porque é que Jesus abriu a porta. Jesus abriu a porta porque só ele tinha a chave. Ele disse, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. O diabo pode se morder do avesso, mas ele não pode fechar a porta da graça, ele pode fechar a porta de emprego, ele pode fechar a porta da saúde, ele pode fechar a porta da paz, ele pode fechar a porta de um casamento feliz, mas ele não pode fechar a porta da graça. Porque aquele que abriu a porta, ele levou a chave, ele levou a chave, e ele disse, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Ele abriu essa porta, e porque ele abriu essa porta, tem intimidade, tem intimidade. Quem passa pela porta é salvo, mas quando passa, tu encontra intimidade, tu encontra intimidade, porque quando tu entra, tu encontra batismo com o Espírito Santo, quando tu entra, tu encontra os dons espirituais, quando tu entra, Deus te fala na oração, Deus fala contigo através da palavra, Deus fala através de você. Quando você entra por esta porta, tem intimidade, tem gente que só se contenta em ser salvo. Eu não, se eu entrei pela porta, eu tenho que alcançar a intimidade. Eu não posso ser salvo, eu vou ser íntimo de Deus, para quando Deus falar do céu, eu ouvir aqui na terra. Quando Deus sentir no céu, eu senti aqui na terra. Isso é para poucos. Quem quer alcançar essa intimidade nesta noite, entra por esta porta, porque na intimidade de Deus, Deus não quer que tu ande no vazio, Deus não quer que tu ande no escuro, Deus não quer que tu ande no achismo. Quem entra por esta porta, encontra intimidade, encontra intimidade. Ele tem algo mais profundo para você aqui hoje, ele tem algo mais profundo para nós aqui hoje. Quem quer entrar por esta porta, quem quer entrar por esta porta, quem aproveita que está aberto. Já tem gente entrando, já tem gente entrando. Ele entra na chuva, ele entra na graça, ele entra combinado. A porta da graça está aberta. Jesus tem mais para você. Se tu entrou por esta porta, se tu levantou a tua mão, Jesus tem mais para a tua vida aqui esta noite. E pela fé eu creio que tu vai alcançar um nível de intimidade para poder dizer, eu sou dele e ele é meu.
porta da graça está aberta. Você só vai ficar do lado de fora se você quiser. Se você quiser entrar hoje, Jesus tem salvação para a tua vida. Se você quiser entrar hoje, tem intimidade para você. Aproveita, porque ainda está aberta. Mateus capítulo 7 vai dizer: tem um determinado momento, a porta se fechará, mas alegre o teu coração, porque ela ainda está aberta. E se tu quiser, tu podes entrar por ela desta noite. Você que crê, ele vai entrar. Aplauda e glorifica o Senhor desta noite. Oh,